Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia que o Senhor nos ajuda, o nosso único e suficiente Salvador, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus nos atrai até Ele e Ele é aquele que nos aprova através da condução do seu Espírito. Um Espírito que está pronto e experimentado em toda boa obra para nos aprovar. Requer sermos imitadores, ser submissos ao seu Espírito. É através da obediência que somos aprovados. A palavra diz: muitos são chamados, mas pouco são os escolhidos. Deus nos chama e Jesus é aquele que, através da sua revelação, nos traz para a luz, nos tira da ignorância. Outrora estávamos mergulhados em densas trevas, e uma vez estando na luz, seguimos na perseverança, na obediência ao seu Espírito, a fim de não desvanecer esta luz antes daqueles que perseveram dia após dia na condução do seu Espírito. Porque fiel e verdadeiro e um Espírito pronto e experimentado a nos manter na fé, que deve ser participante do início ao fim. Fé e obras de justiça que caminham lado a lado. Pois ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei as obras através da fé. Ambas caminham lado a lado e requer perseverança a fim de não ser inconstante, porque aquele que é inconstante está sujeito à condenação. Por isso devemos ser perseverantes, segundo aquele que nos sustém, segundo aquele que nos ajuda e nos fortalece. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra de dia e de noite. Por isso, em mais um dia, sejais firmes e constantes, trazendo a esperança, juntamente a perseverança, segundo fé, amor e caridade, entrando sempre no gozo do Senhor, aqueles que permanecem firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém, nos ajuda, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que não tosqueneja e não dormita, aquele que nos ensina que se vigiar, se não for o Senhor que guarda, em vão vigia o sentinela. Por isso devemos vigiar segundo o seu Espírito, que está pronto e experimentado. Orar em conformidade com o Espírito, a fim de receber aquilo que se pede, lembrando sempre que a ambição daqueles que são chamados de justo, não por si, mas através daquele que nos justifica, que ainda somos pecadores do coração contrito e arrependido, porque ainda se tropeça de algum ponto. Somente com o corpo glorificado nas regiões celestiais é que seremos como que anjos. Aqui, ainda que estivermos com um espelho mal polido, assim nos ensina o Senhor. Por isso nos faz analogia também que em vão constrói os construtores, aonde se não estiver segundo a pedra angular. O homem que não usa de prudência é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia, e quando vêm as fortes chuvas, os aguaceiros, quando os rios submergirem, grande é a queda da sua casa, segundo os ventos, as tempestades, as chuvas saraiva. Mas aquele que na verdade está num alicerce seguro, a sua casa, a palavra diz que jamais será grandemente abalado, pois ele é uma rocha, uma fortaleza, do qual tudo posso naquele que me fortalece. Como casa e edifício do Deus Altíssimo, interligados uns aos outros como pedras vivas espirituais, vivendo sempre o sobrenatural,
a fim de alcançar as regiões celestiais, onde ali haverá júbilo para aqueles que permanecem, assim como na sua imparcialidade preparou um lugar onde são os benditos, que nos conduzirá, do qual ele diz: não se turbe o vosso coração, a casa do meu pai há muitas moradas. Também haverá júbilo, haverá ranger de dentes para aqueles que não alcançarem as mansões celestiais por meio daquele que nos amou primeiro. Assim como tudo tem um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, e aqueles que não alcançam a graça que triunfa sobre o juízo segundo a sua infinita bondade e misericórdia, estão sobre a ira e indignação do Senhor. Por isso, em mais um dia perseverai segundo aquele que a sua graça nos basta. Se tiver de gloriar em algo, não useis de vãs comparações, e antes examinai a si mesmo, a fim de achar como cumpridores e não como que faltosos. Assim nos diz o Senhor.